Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que eu tinha prometido para vocês. Era um outro tipo de salvo que a gente não tinha falado no estudo anterior, tá? E esses salvos são especificamente do Antigo Testamento, tá? Que eles têm umas características comuns e a gente vai ver isso, tá? Que eles foram revelados ali no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías e no Apocalipse, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho o que são esses salvos e por que as pessoas confundem tanto eles com anjos ou até com animais, tá? Então a gente vai então para esse texto agora do Apocalipse, para entender melhor. Apocalipse 4, a partir do versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostavam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Bom, só para a gente entender, tá? Existe dentro da teologia algumas conjecturas de como é o céu, tá? Quantos céus existem. E a gente tem que entender que é o seguinte: no original em hebraico essa palavra se chama Shamaim, tá? Então Shamaim é um derivado de duas palavras, o prefixo Sham, né? E o Ramaim, que Ramaim significa águas, tá? Então Shamaim seria, como é que a gente pode dizer? Lugar de águas, ou lá tem águas, tá? Então toda vez que aparece a palavra céus no original em hebraico, na Torá, está no plural, nunca é céu no singular. Então quer dizer, dentro da teologia se conjectura que no céu existem várias dimensões, tá? Eu sou da linha teológica de que existem só 3 dimensões no céu, tá? E a última dimensão é exatamente onde está o trono de Deus, ali na sala do trono. Então, o que aconteceu aqui com João? Ele foi arrebatado em espírito, quando ele estava na ilha de Patmos, ao terceiro céu. Então, a mesma dimensão em que Paulo também foi arrebatado, e ele ouviu coisas inefáveis, tá? Então, a gente vai entender que João também ele foi ao terceiro céu, tá? O lugar onde está o trono de Deus. Quando no Apocalipse diz que o anjo falou: sobe aqui, né? Então a gente vai entender que é o seguinte: o João ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu ali vários tronos ao redor do trono de Deus, na verdade 24 tronos, tá? E 24 anciãos com coroas na cabeça, na sala do trono de Deus. Então a gente tem que entender no outro estudo que esses 24 anciãos são os salvos na totalidade do corpo de Cristo, né? Que
são os 12 das tribos de Israel e os 12 escolhidos das igrejas, né? Que toda a igreja de Cristo, ela foi fundada sobre os 12 apóstolos, tá? Então são ali 24 tronos, então a gente entendeu ali que esses 24 anciãos seriam na verdade a esposa de Cristo, no caso, né? Então as noivas do Antigo Testamento das 12 tribos de Israel e a noiva do Novo Testamento das 12 pessoas que se converteram através dos ensinamentos da pregação dos 12 apóstolos, tá bom? Porque os 12 apóstolos, eles que plantaram as igrejas, tá? E outra coisa que a gente tem que entender, tá? Muita gente não entende. Na sala do trono não pode estar absolutamente nenhum anjo, tá? Eles são servos e eles não podem ter coroa na cabeça, tá? Então, esses 4 animais, eles não são anjos como as pessoas... muitos teólogos até acreditam que sejam, tá? Então eles são animais de tipologia, não são verdadeiramente animais. Por que tipologia? Porque no mesmo Apocalipse, quando João fala do cordeiro, não é o animal cordeiro que está ali. O cordeiro é a tipologia de Cristo. O cordeiro foi o único digno de abrir o livro, tá? O livro do cordeiro. Então é uma tipologia. Esses 4 animais também é uma tipologia dos salvos do Antigo Testamento, que no decorrer do estudo a gente vai entender melhor, ok? Então, frisando bem, nenhum anjo pode estar na sala do trono de Deus, quer dizer, na terceira e última dimensão dos céus, tá? Nem o próprio o anjo Lúcifer, quando ele ainda ministrava no céu, ele nunca esteve, tá, na sala do trono. Inclusive ele olhava para cima e ele falava, eu quero estar acima, lá no monte santo de Deus, e ser semelhante a Deus. Então ele estava olhando de uma perspectiva abaixo, tá? Então ele não estava lá na sala do trono de Deus, tá? Porque os anjos, eles foram criados para servir, tá? Eles nunca podem estar ali diante do trono de Deus, tá? Então vamos entender aqui algumas coisas que João nos deixou para a gente fazer uma conjectura melhor sobre esses salvos que são representados aqui na tipologia de 4 animais, tá? Primeira coisa, eles estão no meio e ao redor do trono, tá? Eles são cheios de olhos, por diante e por detrás, tá? Outra coisa, a semelhança deles, tá? Eles são semelhantes a um leão, um bezerro, um homem e uma águia, tá? E os 4 animais, eles têm aqui 6 asas. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui a gente tem algumas pistas do que a gente vai entender quando a gente olhar para outros lugares na Bíblia onde outros homens de Deus viram uma visão semelhante à de João, tá? Então a gente vai lá então em Isaías 6, a partir do 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tá? Então aqui a gente tem algumas coincidências da visão de Isaías, né? A gente tem que entender que
Isaías teve uma visão, tá? O João, ele foi lá pessoalmente em espírito, né, lá no trono de Deus, na sala do trono, mas Isaías não, ele teve uma visão, tá? Então tem coisas aqui que tem semelhança com o que Pedro viu. O que são? Que eles têm 6 asas e clamam o tempo inteiro, santo, 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 tá? Uma coisa que deixa integrada os estudos teológicos é porque Isaías chamou esses, vamos dizer assim, essas figuras de serafins, tá? Isaías não reconheceu se eles tinham figuras de homem, de águia, de bezerro e de leão, mas ele conseguiu reconhecer que eles tinham 6 asas e cantavam santo, 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 tá? Então, as mesmas coisas que o João viu, só que Isaías teve uma visão, tá? E o João esteve lá pessoalmente. E Isaías viu uma coisa peculiar. Eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam o rosto, 2 eles voavam e 2 eles escondiam os pés, tá? Cobrir o rosto seria para eles não verem a face de Deus, tá? A gente pode fazer uma conjectura depois sobre isso, porque eles cobriam o rosto para não ver a face de Deus, tá? E porque os 24 anciãos podiam ver a face de Deus porque estavam com os rostos descobertos, tá? Isso aí é um tema também para uma outra conjectura, mas a gente vai primeiro nos concentrarmos aqui nessa figura do que seja, nessa tipologia, para não confundir tanto, tá? E o estudo não ficar muito longo. Então, ele viu esses seres e que ele chamou de serafim, tá? Essa palavra serafim, no original em hebraico, é sinônimo de abrasador, ser de fogo, tá? Ser brilhante, alguma coisa assim, tá? E não quer dizer especificamente que sejam anjos, Porque se fossem anjos, a gente tem que lembrar que na Torá, no original em hebraico, geralmente eles chamam os anjos de Benai Elohim, né, que seriam filhos de Deus. Também vamos dizer assim, um nome errôneo, porque sabemos, né, não era revelado para eles ainda que Deus só tinha um unigênito filho de Deus, que era Jesus, tá? Então, como eles não tinham essa revelação ainda, eles chamavam os anjos de filhos de Deus, Benai Elohim, tá? A gente vê isso lá no Gênesis 6, tá? Quando os Benai Elohim seduziram as filhas dos homens, quer dizer, os filhos de Deus, os anjos seduziram as filhas dos homens e tiveram relações com elas, tá? Tem muita linha teológica que diz que os anjos não podem fazer relação com mulheres humanas porque eles não têm corpo físico, tá? Isso aí também gera uma discussão dentro da linha teológica, mas os anjos podem fazer corpo físico para eles, tá? Então, naquele tempo, pelo menos podiam, né? Hoje em dia, o ser humano quase consegue fazer um corpo através de reações químicas, né? Então, o anjo não poderia fazer naquela época, por que não, tá? Mas isso aí é uma discussão para outra coisa, mas o que a gente sabe é o seguinte, está na Bíblia, né? Os Benai Elohim, que eram filhos de Deus, que os antigos chamavam de anjos, tá? Eles tiveram relação com as mulheres. Então, a Bíblia que é a base de toda a conjectura, tá bom? Não é certa denominação que acha que não é. Se ele chamou os Benai Elohim, filhos de Deus, de anjos, são anjos. Assunto encerrado. A gente vê isso também em Jó também, né? Quando os Benai Elohim vieram se apresentar diante de Deus, veio Satanás entre eles. Então aquele é no céu, tá? Quer dizer, nos céus. Então eram anjos, não eram seres humanos, tá? Então, Isaías chamou eles de serafins, né? Serafim não é uma ordem de anjos que muitos teológicos conjecturam sobre isso, tá? Porque não existe
outro respaldo bíblico para dizer isso, porque só existe nesse texto esse nome serafins, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, ok? Agora a gente vai para um outro texto bíblico que tem correlação entre a visão que João viu em Apocalipse 4, tá? A visão que Isaías viu no capítulo 6 está aqui em Ezequiel 1, tá? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso via do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra e não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma a outra, e 2 cobriam os corpos dele. E cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, e iam, e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seus seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e as obras delas eram como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andavam eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível estendido por cima. Sobre as suas cabeças, debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, e cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas que o cobriam do outro lado. E andavam eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, e como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra, de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhança de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí
para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor, em redor era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então a gente vê aqui nessa visão de Ezequiel, a mesma visão que Isaías teve, só que agora ele está falando mais outros detalhes que Isaías não detalhou e que João não detalhou, tá? Então vocês veem aqui que eles seguem, o movimento deles é o que o movimento do trono está fazendo, eles não se viram de jeito nenhum, tá? E eles têm a mesma semelhança de homem, de águia, de bezerro e de leão, tá? Como a visão de João, tá? João identificou os animais, a tipologia de animal, e Ezequiel também identificou a tipologia de animal, tá? Então vocês verem esses três relatos, eles se cruzam entre si, estão falando de uma mesma coisa, tá? Então a gente vê que é o seguinte, essa explicação de Ezequiel, ela dá convergência àquela explicação de Isaías, que Isaías viu o trono de Deus e o séquito que seguia o trono de Deus. Então o que a gente entende aqui? Tá? Que isso aqui são as pessoas que estão servindo ao redor do trono de Deus. Quando você vê um rei e uma rainha indo num lugar, né, vem aquele séquito dos seus servidores lhes servindo. Então a gente vê aqui, né, nessa visão de Ezequiel, é exatamente isso que está acontecendo, tá? Ezequiel não entendeu, o Isaías não entendeu, o João também não entendeu, mas é para a gente entender, quando a gente faz esse tipo de conjectura, para a gente entender que não eram anjos, não eram animais, é uma coisa que Deus está querendo dizer para nós, tá? Então quando você ajunta esses três relatos, a gente vai para uma outra conjectura, quando a gente vai lá na formação do tabernáculo de Deus, quando Deus ordenou para Moisés de como seria o acampamento do tabernáculo, tá? A como as 12 tribos de Israel seriam distribuídas, tá? Em cada lado do tabernáculo, e quando se levantava o acampamento para irem para um outro lugar, teria que se levantar naquela ordem, tá? De 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos de outro, 3 tribos de outros, e cada uma tinha um estandarte, tá? O estandarte de homem, o estandarte de leão, o estandarte de bezerra e o estandarte de águia, tá? A gente vai começar a entender isso aqui agora. Só para a gente entender, isso aqui é um pouquinho complicado, tá? A gente vai entender que no céu existem várias dimensões. Então, cada dimensão tem um tempo, tem um lapso de tempo particular e singular, que a gente não entende direito, tá? Isso são só conjecturas, mas a gente pode entender que na dimensão onde está o trono de Deus, ali é um estado eterno, tá? Ali não existe lapso de tempo, ali não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Aquilo ali é uma singularidade do estado eterno, é um presente contínuo, é uma existência contínua e eterna, tá? Então a gente não sabe quando Isaías e Ezequiel tiveram essa visão, em que lapso de tempo se estava ali a visão deles, e até o próprio João também, quando ele foi elevado em espírito para a sala de trono, quer dizer, na terceira dimensão do céu, né? Ele foi para um estado eterno, ele foi para um lapso de tempo onde o tempo simplesmente não existe, a cronologia de tempo não existe, tá? Então por isso que ele próprio não reconheceu ele sentado nenhum dos tronos ali dos 24 anciãos, nem ele mesmo conseguiu reconhecer que 4 animais era aquele. Aquilo era uma tipologia para a gente fazer uma conjectura agora nos nossos tempos atuais,
tá? Então, o que a gente pode entender? A gente vai lá para o Números 2, tá? Eu não vou colocar aqui agora, você estuda em casa, eu só vou fazer um resumo de tudo aquilo que era a ordem dos acampamentos das 12 tribos, e cada uma levava os estandartes dela, tá? Para a gente entender exatamente que aquilo ali seria os salvos do Antigo Testamento, que eles vão formar o séquito da realeza, vamos dizer assim, né, por toda a eternidade, tá bom? Eles que vão servir diretamente no trono de Deus, eles vão servir aos salvos que ganharam coroas de rei, tá? E vão servir ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus, tá? Então, para a gente entender que esses salvos que estão aqui representados pela tipologia desses 4 animais, eles não têm coroa, nenhum deles viu eles com coroa na cabeça. Esses animais não têm coroa, quer dizer, então eles não vão reinar, então eles são servientes. E quando o Senhor Jesus ordenou para Moisés e Arão que o acampamento deveria ser daquela forma, é que Deus estava querendo revelar para nós como seria o séquito dele na eternidade, tá? Que essas 12 tribos de Israel, essas 12 tribos de Israel, esse pessoal que foi salvo dentro dessas 12 tribos de Israel que não ganharam coroas, assim como na igreja de Cristo teve alguns que ganharam coroas e outros não, e os que não ganharam coroas vão servir para sempre, né? E os que ganharam coroas vão reinar para sempre, esses também vão servir para sempre. Então a gente vai entender agora sobre cada estandarte, né? Em cada estandarte, o estandarte de leão tinha 3 tribos, o estandarte do bezerro tinha 3 tribos, o estandarte do homem tinha 3 tribos, e o estandarte da águia tinha 3 tribos. Só para a gente entender que esses salvos, tá? do Antigo Testamento, a tipologia deles são esses 4 animais que João viu em Apocalipse, esses 4 animais que Ezequiel reconheceu na visão dele, tá? E são esses serafins que Isaías viu na visão dele, tá? Do trono de Deus. Então, voltando, só para a gente recapitular, tá? Todos eles tiveram a visão do trono de Deus, quer dizer, eles tiveram a visão do estado eterno, tá? Onde não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Então eles viram ali as pessoas que vão participar do séquito do trono de Deus na eternidade. Eu vou mostrar um texto para vocês aqui, em que muita gente se confunde e acha que o anjo pode estar no trono, na sala do trono, ele pode entrar na sala do trono e estar diante de Deus, tá? Olha só como é que as pessoas se confundem pelo mínimo detalhe. A gente vai aqui em Apocalipse 5, tá? Aqui no 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então a gente vai ver aqui no detalhe, aqui em 11, que o João não viu esses milhares e milhares e milhões de anjos dentro da sala do trono, tá? Ele ouviu a voz de muitos anjos. Ele não viu os anjos ao redor do trono, ele ouviu a voz ao redor do trono. E quando você vai ali no 13, ele também ouviu toda a criatura, olha, que está no céu, está na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas
ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Tá? Então, às vezes, no mínimo detalhe, você vê que a visão pode mudar para você, e você pode fazer uma conjectura errada, tá? Dizendo mais uma vez, tá? Mais uma vez, nenhum anjo pode estar na sala do trono de Deus. Não podem, eles nem podem ver a face de Deus, tá? Nenhum anjo pode ver a face de Deus, tá? Olha, nem salvos que foram salvos aqui da terra, não são todos que verão a face de Deus, tá? Somente aqueles que podem ver a face de Deus são os 24 anciões sentados no trono, tá? Você viu, tá aqui os próprios salvos do Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel, tu viu que eles representados ali no caso dos serafins, eles estão cobrindo o rosto. Eles estão cobrindo o rosto. E tu vê lá em Ezequiel que eles nem se viram para o trono, tá? O trono está indo, eles vão indo e não viram o rosto, tá? Só para a gente entender isso aqui e não fazer mais confusão com isso, tá? Nenhum anjo pode ver a face de Deus. Jamais eles podem ver isso, tá? Eles não foram criados para isso, eles foram criados para servir, eles não podem ver a face de Deus, eles não podem estar na sala do trono. Somente a esposa de Cristo e os salvos que vão servir, ok? Existe um texto controverso ali em Mateus 18, 10, que as pessoas não entendem direito, entendeu? E pegam aquilo ali ao pé da letra, que está escrito assim: vede não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Tá? Isso aqui é um pouco controverso. Porque a primeira coisa, Deus está comparando esses pequeninos, na verdade, não são crianças, como a grande maioria de teólogos e pastores já vi pregando, dizendo isso, né? Que os anjos das crianças veem a face de Deus nos céus. Não é bem assim que esse texto está dizendo. A primeira coisa que eles erram, Deus estava comparando os discípulos, aqueles, né, que seriam os discípulos de Jesus, a pequeninos, aquelas crianças, tá? Como a inocência da criança. Ele estava dizendo ali exatamente que seriam as crianças, né? E você não pode pegar só um texto bíblico. Dentro da teologia a gente aprende isso. Você não pode pegar só um texto bíblico e fazer uma exegese somente daquele texto, tá? O texto de João 1,18 diz que ninguém jamais viu a face de Deus, tá? E aqui Jesus está fazendo uma comparação dos discípulos de Jesus a crianças, tá? Que as crianças são inocentes, né? Então você tem que ter um caráter inocente para que seja salvo, para que seja chamado discípulo de Jesus. E a gente entende que todos nós, todas as pessoas que temem a Deus, nós temos um anjo que fica ao nosso redor, tá? Nos protegendo e tudo mais. Então a gente tem que ver que esses anjos, eles têm acesso, né, direto com Deus, e no caso para ele receber as ordens para nós, entendeu? Então como é que a gente entende, né? Jesus estava falando dele próprio e do Espírito Santo que está no céu. Você entende que quando Jesus veio ao mundo, o Espírito Santo ficou no lugar dele lá no céu, tá? Então esses anjos sempre vêm, entendeu? Diante do Espírito Santo para receber ordens, não lá na face de Deus, lá no trono, tá? Embora Jesus está dizendo aqui a face de meu Pai que está nos céus, na verdade ele estava falando ali para as pessoas entenderem ali, tá? Eles nem entendiam direito o que era o Espírito Santo naquele momento, tá? Ele estava falando para judeus ali, tá? Eu sei que é meio controverso, tá? Mas vocês não podem pegar só esse versículo ao pé da letra de Mateus 18, 10, dizendo, mas os anjos, Jesus disse que os anjos veem a face de Deus. Não, você tem que pegar outros textos, entendeu? Para fazer uma exegese completa, tá? E você não entender ao pé da letra somente um texto e fazer uma exegese de um texto somente. Então a gente vai entender aqui outra visão
que Zacarias teve no capítulo 3, para a gente entender isso melhor. Tá? E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então, para a gente entender aqui essa visão de Zacarias, tá? Vamos entender que Satanás ainda pode estar no céu, nesse instante de lapso de tempo, que ele está se opondo ao sacerdote Josué. Esse é um sacerdote, tá? Ele não é o Josué que guiou o povo de Deus para Canaã, tá? Isso aí é uma outra pessoa, ele é sacerdote. Josué não era sacerdote, tá? E tem outras coisas aqui, né, que a gente vai entender daqueles salvos, tá? Que principalmente lá que vieram da grande tribulação, eles têm uma coisa em comum: as vestes estão sujas, tá? Então Deus está passando diante dele a iniquidade, está tirando as vestes sujas e colocando as vestes limpas. Então isso aqui é uma tipologia daquele salvo do Antigo Testamento, tá? Das 12 tribos de Israel, que eles não serão reis. Por quê? Porque esse sacerdote Josué não ganhou coroa, ele ganhou uma mitra. A mitra, tá? É aquele ornamento que os sacerdotes põem na cabeça antigamente, tá? Para servir. Então ele não ganhou coroa, ele ganhou uma mitra, tá? Só para ficar entendido isso melhor, tá? E que isso é um lapso de tempo lá do Antigo Testamento, porque Satanás ainda está com direito de ir no céu, tá? E está agora acusando Josué diante de Deus, ok? Então, como a gente entendeu agora, tá? Esses são o quarto tipo de salvos que a gente vê na Bíblia, tá? E eles são do Antigo Testamento, eles estão diretamente ligados às 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, tá? E que são salvos que eles não vão ganhar coroa, né? Vamos dar um exemplo assim: não são pessoas como Jó, como Daniel, como o rei Davi e tantos outros que ganharam coroas, como José e outros mais que ganharam coroas, né? Que é o corpo de Cristo do Antigo Testamento. São aqueles 12 tronos, né? Dos 24 anciãos que estão no céu. Só que esse tipo de salvo agora que eu conotei para vocês aqui, são os salvos que não reinarão. Eles não reinarão, eles não vão estar lá sentados naqueles 24 tronos, tá? Com coroas na cabeça. Esses são salvos do Antigo Testamento que vão servir, tá? Eles não foram fiéis o suficiente, não tiveram o caráter deles transformado o suficiente para ganhar coroa, né? Como vocês viram ali, a tipologia do sacerdote Josué, que as vestes estavam sujas, tá? Então ele praticava iniquidade, mas foi salvo a si mesmo, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tipo de salvo, tá? E espero que vocês tenham gostado desse novo estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.